Nossa última aula do curso Corpo, Política, Estética Queer no Cinema Brasileiro de Pós-Retomada. A aula de hoje discutiremos corpos utópicos e heterotopias em cena. Como fizemos ontem, começarei tentando delimitar esses dois conceitos que aparecem no centro do título da aula de hoje, que é o de corpos utópicos e heterotopias. Esses dois conceitos são advindos do pensamento do Michel Foucault. Ontem já discutimos um pouco sobre a concepção do Foucault acerca de discurso, acerca do poder, e hoje vamos pensar o corpo e as heterotopias também a partir desse autor. As discussões que o Foucault empreende acerca desses dois conceitos, se podemos assim chamar, são de dois textos curtos, dois textos de juventude do Foucault, que só posteriormente foram resgatados. E é bem interessante porque o texto Corpos Utópicos, ele é, na minha leitura, o texto mais bonito que o Foucault escreveu dentro daquilo que eu pude ler do Foucault. É um texto quase poético, tem muitos elementos poéticos atrelados. E é bem interessante a construção, principalmente quando a gente pensa no que ele está defendendo a partir do seu próprio texto. Então, quando Foucault pensa corpos utópicos, essa possibilidade de produção de corpos que sejam utópicos, ele parte de uma questão, que seria o corpo não seria o contrário da utopia, pensando a utopia como esse não lugar ou in lugar, esse lugar que não há ainda, né? Então a gente vai ver que ele questiona justamente pelo fato de uma leitura inicial permitir que pensemos o corpo enquanto topos por excelência. O lugar por excelência seria o corpo. Então o corpo seria inicialmente facilmente notado enquanto um conceito e uma experiência que seria o avesso da utopia. Então o corpo seria aquele que permite o deslocamento, permite o trânsito entre os lugares. Ao mesmo tempo, é um corpo que se estabelece muitas vezes enquanto um problema, digamos assim, porque sentimos dores, porque adoecemos. E aí a gente também não tem intimidade com esse corpo. O corpo é um estranho, ainda que nós não possamos vivenciar a nossa experiência sem a existência desse corpo, né? Então, como fazer o corpo se tornar algo íntimo da experiência? Porque a gente tem um paradoxo na leitura do Foucault. Ao mesmo tempo que o corpo faz parte da experiência, muitas vezes a intimidade com o corpo não é algo que ocorre tão facilmente. Estranhamos o nosso próprio corpo muitas vezes. Ele utiliza uma metáfora que seria a metáfora do espelho para pensar essa possibilidade de identificação e de estranhamento com o próprio corpo. Então, ao nos depararmos com o espelho, nós nos reconhecemos enquanto corpo, digamos assim, ainda que parcialmente, porque não conseguimos ter um vislumbre completo do corpo no espelho. Sempre não estamos vendo algo de nosso corpo, mesmo na emergência de um espelho, né? Quando não há espelho, a gente sequer consegue ver uma boa quantidade de partes que nós conseguimos ainda com o espelho, como as costas, o rosto, por exemplo. Então, a gente tem o reflexo no espelho como isso que vai permitir tanto a identificação com o corpo, quanto a produção de um estranhamento. E aí, isso desde os momentos mais iniciais de nossa vida. Foucault até recorre, né, a uma leitura que é consolidada já em diversas perspectivas psicológicas, de que durante um tempo na nossa vida, nós sequer sabemos que há tal coisa como o corpo. O bebê ele não tem clareza do que é um corpo e da diferença e das fronteiras que esse corpo tem em relação a outras pessoas ou a outras coisas, né? Então existe aí um tempo no qual o indivíduo ele vivencia a sua vida de forma indiferenciada em relação ao que está fora. Essa ideia de fora e de dentro, e meu e do outro, ele vai sendo construída posteriormente. O Foucault, seguindo esse lastro, né, de pensar o corpo como talvez aquilo que seria contrário à utopia, justamente por ser o lugar por excelência estabelecido,
ele vai fazer uma análise das utopias de forma geral, que muitas vezes, na leitura do Foucault, pressupõe apagar os corpos. Quando pensamos nas grandes utopias de sociedade, nas grandes utopias políticas, o corpo, via de regra, ele não é mencionado. É como se não houvesse um corpo que fizesse utopia, que vivenciasse a utopia. Então, a utopia seria um fora de todos os lugares. Então, se a gente pensa essa utopia como fora de todos os lugares, facilmente a gente vai responder que o corpo, ele não é utopia, ou ele não pode ser utópico, como o título do texto que o Foucault escreve delimita. E aí a gente vai notar que a ruptura com os processos de limitação que muitas vezes encontramos nos discursos utópicos vai construir justamente essa utopia de um corpo incorporal, digamos assim. As utopias passam muitas vezes por uma experiência sem limites, numa série de processos existenciais. E o corpo ele nos limita numa série de coisas, ainda que possibilite uma série de outras. O Foucault, posteriormente, no próprio texto, vai dizer que possibilita, na verdade, todas as coisas. Então, quando a gente pensa em cidades utópicas, por exemplo, que aparecem desde a filosofia antiga, existe uma negação, ou no mínimo, uma transfiguração dos corpos. Existe algo da experiência que não é corpo. E esse algo da experiência que não é corpo vai ter, inclusive, um valor maior em muitas utopias. O Foucault usa como exemplo os egípcios. Então, existe aí toda a ideia de conservação de um corpo, mas existe algo que está além desse corpo, que permitiria, posteriormente, a uma múmia se tornar esse corpo utópico, porque seria até um corpo imortal, que é uma característica de nossos corpos acabar. Então, seria a possibilidade de negar esse fim do corpo. E aí, ou eu nego o corpo não aparece, ou eu transfiguro o corpo para produzir utopias dentro da realidade. Isso também vai consolidar o mito da alma pura, uma alma que dura muito tempo, dura eternamente, mas que, via de regra, dura muito mais do que um corpo humano dura. Então, a gente vê que essa alma ela é castrada de corpo, dentro da leitura que o Foucault vai realizar. No entanto, apesar de seguir essa trilha que vai muitas vezes parecer que ele vai chegar à conclusão de que o corpo não é o lugar da utopia, justamente por esses elementos históricos que ele vai levantando, ele vai explicitar que esse corpo ele não se reduz facilmente. Apesar desses discursos, apesar de todas essas construções utópicas, apesar de todas as dificuldades que temos nas nossas relações com nossos corpos, ele não se reduz facilmente. Então, o Foucault vai propor que o corpo ele produz fantásticos, experiências fantásticas, que são produzidas a partir justamente dessa ferramenta e dessa experiência que permite a existência que é o corpo. Ele fala dos buracos da cabeça, que permite que a gente estabeleça uma relação entre o fora e o dentro. Lembro da música do Caetano, Os 7 buracos da minha cabeça. Então, que nos permitem falar, ouvir, ver, cheirar, para as pessoas que têm essas capacidades em seus corpos. O corpo também não se reduz facilmente porque ele é o que permite a visibilidade. É a partir do corpo que eu vejo, então, que eu vejo, eu sinto, eu experiencio a realidade, a partir desses 7 buracos da cabeça, mas é também a partir do corpo que eu sou visto. Então, o aspecto de visibilidade aparece. E aí a gente vai notando que fechar uma experiência de corpo a partir de uma lógica homogênea é uma impossibilidade. Porque, como eu mencionei, nem sequer ver o nosso corpo inteiro de uma só vez nós conseguimos. Utilizamos o recurso espelho e vemos partes desse corpo. E aí a gente vê que esse corpo ele é um corpo que vira uma experiência de fractal. A gente tem experiências múltiplas desse corpo. E aí o Foucault vai dizer que justamente devido a esse aspecto de multiplicidade, essas aberturas, essas criações fantásticas que o corpo possibilita, as utopias, na realidade, podem muito bem nascer do corpo e a ela retornar. Então não haveria possibilidade de construir utopia se não houvesse corpo. Porque esse corpo é autor
de toda e qualquer utopia que possa vir a surgir. Então, o corpo, para o Foucault, vai ser lido enquanto um ator utópico. E esse ator utópico ele vai utilizar recursos. Ele cita máscaras, maquiagem, tatuagens, roupas. As linguagens que nós impomos aos corpos. Então a gente vê essas utopias sendo construídas justamente a partir das possibilidades de criação e de apropriação que esse corpo nos traz. Ele utiliza, para pensar essa possibilidade utópica do corpo, a utopia do amor. Ele fala que no amor o corpo vivencia a utopia. Ele recorre a um conto, que eu vou ler para vocês, é um conto curtinho, um conto japonês, sobre um cara que ama uma mulher. Então, diz assim: o sol dardejava seus raios sobre o rio e incendiava o quarto de 7 esteiras. Seus raios, refletidos na superfície da água, formavam um desenho de ondas douradas sobre o papel dos biombos e sobre o rosto da jovem profundamente adormecida. Seikichi, após puxar a divisória, tomou nas mãos seus instrumentos de tatuagem. Durante alguns instantes, permaneceu mergulhado em uma espécie de êxtase. Era então que ele saboreava plenamente a estranha beleza da jovem. Parecia-lhe poder ficar sentando diante desse rosto imóvel durante dezenas e centenas de anos, sem jamais sentir cansaço nem fastio. Como outrora o povo de Mênfis embelezava a magnífica terra do Egito com pirâmides e esfinges, assim Seikichi, com todo amor, queria embelezar com seu desenho a pele viçosa da jovem. Aplicou-lhe então a ponta de seus pincéis coloridos, que segurava com o polegar, o anular e o pequeno dedo da mão esquerda, e à medida que as linhas eram desenhadas, picava-as com a agulha que segurava na mão direita. Então a gente tem um amante que tatua sua amada, né? E vai construindo a partir dessa relação uma leitura que impõe essa produção utópica de seu próprio corpo quanto do corpo da pessoa amada, que não existe de forma absoluta uma única leitura passível de ser construída, né? Então o amor ele vai permitir a construção dessas utopias através dos corpos. Os corpos também vão se produzir a partir de dilatações. O corpo vai ter possibilidades. Então, Foucault utiliza o exemplo do dançarino. O dançarino dilata o corpo para construir um outro corpo, um não-corpo, de um ponto de vista mais restrito, né, da leitura de um corpo que tem possibilidades delimitadas e uma estética fixa. O drogado também amplifica o seu corpo, ele dilata esse corpo de muitas maneiras. Então ele vai produzindo utopias a partir dessas experiências, né? E é isso que o Foucault vai chamando a atenção. Um outro aspecto que vai permitir ao Foucault pensar a utopia do corpo, o corpo utópico, é o fato de que o corpo ele está em todos os lugares. Então a nossa experiência ela se dá a partir do corpo. O corpo está em todos os lugares de nossas experiências. Não é possível a experiência sem esse corpo. E quando a gente se depara com algo que limita esse corpo, é como se um ruído se fizesse. Nós vamos notar a inquietude do corpo. Quando olhamos para o espelho, gostamos ou desgostamos, tentamos ver mais ou tentamos ver menos. E isso é uma expressão da quietude do corpo. Quando vemos um cadáver, também nos inquietamos, porque aquele corpo ele já não expressa essas possibilidades criativas que os corpos possuem. Então a gente vai ter reconhecimento do olhar e de ser olhado. A experiência que não permite esse duplo, ela se esvanece num fechamento e numa silenciação da própria experiência, né? Então, quando pensamos essa experiência do reconhecimento, né, a gente vai ter uma outra serenidade, que não é a serenidade do vislumbre do espelho ou do vislumbre do cadáver, no sentido de uma serenidade que vai mostrar que não há mais possibilidade de criação a partir dessa delimitação radical.
né? Então, o Foucault ele utiliza esse exemplo do amor principalmente para conseguir estabelecer essa leitura do corpo. E ele fala que, justamente no amor, o corpo aparece enquanto utopia porque o amor é perigoso. No entanto, apesar dos perigos do amor, nos colocamos enquanto amantes. Não é porque o corpo está lá o tempo inteiro. E nós vivenciamos essa utopia do corpo a partir disso. Eu cito agora o Foucault, que ele vai dizer, falando dessa questão do amor enquanto produção do corpo utópico, que seria talvez necessário dizer também que fazer amor é sentir o corpo refluir sobre si, é existir, enfim, fora de toda utopia, com toda a densidade entre as mãos do outro. Sob os dedos do outro que nos percorrem, todas as partes invisíveis de nosso corpo põem-se a existir. Contra os lábios do outro, os nossos se tornam sensíveis. Diante de seus olhos semicerrados, nosso rosto adquire uma certeza. Existe um olhar, enfim, para ver nossas pálpebras fechadas, coisa que nós não conseguimos, a não ser através de fotografia. O amor também ele, como espelho e como a morte, sereniza a utopia de nosso corpo, silencia, acalma, fecha como numa caixa, tranca e acela. É por isso que ele é parente tão próximo da ilusão do espelho e da ameaça da morte. E se, apesar dessas duas figuras perigosas que os cercam, amamos tanto fazer amor, é porque o nosso corpo está aqui. Então ele vai estabelecer essa outra possibilidade de serenização através do corpo e do conceito de corpo utópico. Outro conceito que Foucault opera no segundo texto vai ser o de heterotopia, que ele parte também no questionamento acerca das utopias. Quais seriam os espaços das utopias? O Foucault vai questionar. Quais são os lugares? São lugares que não existem? A utopia se configura através de um lugar que não existe efetivamente? E ele vai responder essa questão dizendo que não. Na verdade, estamos criando espaços utópicos o tempo inteiro. O espaço não seria neutro. Existem espaços de passagem, espaços de paradas, que vão consolidando uma lógica de circulação e de criação nesse encontro que o indivíduo estabelece com o espaço. Então, Foucault vai falar que há espaços e há contra-espaços. Ontem conversamos um pouco sobre discursos e contradiscursos. Vimos como contradiscurso na concepção do Foucault vai ser pensado enquanto aquele discurso que se opõe a uma lógica estabelecida, uma lógica discursiva estabelecida. Espaços e contra-espaços a gente pode achar um correlato semelhante dentro do pensamento do Foucault. Então, quando a gente pensa em contra-espaço, a gente está pensando justamente nesses espaços que são criados para contrabalancear algo. Então, os jardins, que as pessoas vão para fruir, para passear, enfim. As prisões, que vão contrabalancear uma certa lógica social. As colônias de férias, as pessoas vão para criar outros espaços, outras experiências. Os asilos. Então, veja que quando Foucault fala em heterotopia, ele não trata de uma experiência, da fabricação de um espaço que necessariamente é libertário ou que necessariamente é opressor. São espaços outros, espaços de diferença. Então, essa demarcação de contra-espaços. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a forma como as crianças brincam, nós conseguimos notar esse elemento de produção de espaços outros. Então, a criança pega um lençol, ela cobre cadeiras ou uma mesa e ela diz que ali é uma caverna. Então, ela cria uma heterotopia nesse momento. No entanto, essa heterotopia, o Foucault vai apontar, não é desvinculada da experiência do adulto, porque ela parte pelo ensino que o adulto estabelece sobre os espaços, sobre a própria qualidade e a própria desejabilidade de um espaço. Então, o Foucault vai dizer que é possível analisar a construção e a criação de espaços, lugares que são especiais, lugares que são proibidos, lugares que são sagrados, e todas essas coisas seriam espaços outros, espaços onde outras coisas acontecem. Heterotopias vão se estabelecendo. Heterotopias que podem ser biológicas, quando a gente pensa, por exemplo, nos asilos. Então, qual é a utopia de uma instituição asilar para idosos? É que ali não se sofra, por exemplo.
ou se sofra o mínimo possível, que ali não se tenha dor. Não alcançamos isso, mas a intenção é essa. Heterotopias de crise, a gente pensa as prisões, por exemplo, os manicômios. Se quer estabelecer um lugar onde outras coisas aconteçam. As heterotopias políticas, que são mais facilmente localizáveis, né? As heterotopias artísticas, por fim. Então a gente pensa, por exemplo, teatro. O que é possível fazer na cena, numa peça de teatro? Qualquer coisa. Eu posso transformar qualquer coisa em qualquer coisa. Eu produzo um espaço ou outro. Com uma cadeira, eu consigo fazer um cenário inteiro numa peça de teatro e dizer que essa cadeira é uma espaçonave, que ela é o banco de uma praça, que ela é o espelho que alguém se vê, que ela é o amante de alguém. Então são as heterotopias sendo produzidas. E aí podemos pensar também no cinema, né? O Foucault novamente não cita o cinema, mas podemos pensar no cinema enquanto essa heterotopia. Né? Então, num plano, a gente tem vários planos quando a gente pensa num filme. Né? A gente tem ali uma estrutura de duas dimensões que nos permitem ver inúmeras dimensões em vários sentidos que a palavra dimensão possa vir a ter. Então, essa possibilidade de criação de realidade. E aí isso vai ser sempre correlacionado com o tempo e com o espaço. A história atravessa a produção desses espaços, outros. Então, quando a gente pensa no marco do filme, que estamos discutindo, né, daqui a pouco, a história permite a emergência de tal espaço outro como aqueles que são construídos dentro do discurso fílmico de tatuagem. Então a gente nota que esses espaços vão sendo constituídos, tanto a partir do marco de história, como a partir do marco de exceção, como as festas, por exemplo. Uma festa pode ser considerada um espaço heterotópico. As pessoas até dizem, vou para a festa porque eu estou precisando desopilar, e etc. Então é outra coisa, outro espaço, outra experiência. Os ritos de passagem variados, né, que as escolas, por exemplo, vão ter suas festas, seus ritos de passagem, seus momentos marcantes. Uma formatura, por exemplo, é um rito de passagem. É um espaço outro. Nós não vivenciamos aquela experiência corriqueiramente. E aí a gente vai notar que essa heterotopia ela vai partir de um certo isolamento de um espaço. Tanto de um ponto de vista físico, quanto de um ponto de vista simbólico. Então a gente tem aspectos higiênicos de isolamento, quando a gente pensa, por exemplo, nos hospitais. A gente tem aspectos espirituais, quando a gente pensa nas religiões, por exemplo. Aspectos políticos que vão sempre estar demarcando um limite de quem pode e quem não pode estar ali e como que essa pessoa pode ou não pode estar ali. Né? Então a gente nota um elemento também de iniciação para o ingresso nesses espaços heterotópicos, que vão, via de regra, contestar os demais espaços. Né? Eles vão marcar uma diferença importante entre os outros espaços. E aí é assim que a gente pode pensar o corpo em tatuagem. Então a gente nota que através do corpo, no discurso fílmico de tatuagem, a gente é posto frente à realização de uma série de fantasias. Fantasias que vão desde uma fantasia política, né? A gente lembra do contexto ditatorial no qual o filme se passa, a fantasia de um outro regime político, a fantasia de uma outra experiência para os corpos, a fantasia de outras maneiras de convivência, quando a gente pensa no espaço, na heterotopia, que é a casa na qual eles moram. Né? Então a gente vê um questionamento das normas operando justamente na fabricação dessas heterotopias. Reações que os corpos utópicos, que vão sendo produzidos em cena, têm à subjugação. Pensamos, por exemplo, no personagem de Fininha, não é? Que dentro de um determinado espaço, que é o espaço do quartel, a heterotopia, que é o quartel, vivencia determinadas experiências. Quando transita para outra heterotopia, que é o espaço da casa dos integrantes do Chão de Estrelas, a experiência é outra, uma reação se estabelece dentro do próprio espaço heterotópico do quartel. Fininha reage às opressões de seu colega, né, que tem uma tensão sexual também ali estabelecida. Então todos esses jogos que vão se produzindo. Paulette se estabelece enquanto uma reação dos corpos na esfera da subjugação do gênero.
Então, Paulette é a personagem que é travesti dentro da narrativa fílmica e que vai se produzindo a partir desse lugar, dessa experiência de gênero. O próprio grupo Chão de Estrelas é uma reação do corpo, dos corpos, à subjugação. Então, o híbrido da linguagem dos corpos que aparece em tatuagem possibilita justamente a construção desses espaços outros e desses corpos que se estabelecem enquanto um corpo de criatividade, que se pacificam através das relações que estabelecem uns com os outros. Quando a gente pensa na cena de divulgação que o Chão de Estrelas faz na rua, então vários componentes saem nas ruas se apresentando, né, e anunciando o novo espetáculo do Chão de Estrelas. Então, como é interessante notar essa transfiguração do espaço que a gente nota nessa cena. Então, a gente tem a rua, que via de regra não tem uma série de indivíduos vestidos de formas diferentes, com fantasias, cada um com uma distinta, falando despauterios e divulgando um novo espetáculo. Então, a gente nota essa ocupação dos espaços, a transformação desse espaço, enquanto a produção de uma heterotopia. Então, com isso, a gente percebe que a delimitação que eu estava mencionando do espaço heterotópico não é estritamente física, porque essa rua já estava lá. No entanto, não estava, porque essa rua é outra quando o grupo Chão de Estrelas nela se apresenta, nela anuncia o seu espetáculo. Então, essas fantasias dos corpos, tanto de um ponto de vista de fantasias nas roupas, as visíveis fantasias que os integrantes utilizam, como também as fantasias nas mentalidades, que vão justamente, através desse encontro, produzindo efeitos nos outros, entre eles, do próprio grupo, como também nos outros, no público. Tanto que tem uma cena posterior a essa, na qual Clécio lê a notícia que saiu no jornal sobre essa aparição. Um artigo no jornal que critica enormemente, etc. E, obviamente, Clécio apenas debocha. Ótimo. Né? Então, saiu no jornal falando mal, propaganda de graça, sucesso garantido. Ele fala algo como assim, né? Não estou citando exatamente, não tenho lembrança da frase original, mas ele fala algo como isso. Então, a gente nota que esse deboche é utilizado justamente nessa criação heterotópica das ruas. E isso aparece nos palcos. Nas apresentações de Chão de Estrelas, são apresentações teatrais, de música, etc. Então, está ali, né, esse processo que o próprio Foucault explicita quando ele fala do teatro, por exemplo. Né? Então, a gente tem também esse cinema, a obra, né, enquanto heterotopia. Como eu disse, os vários níveis que a gente vai alcançando. A leitura que é possível fazer do grupo, no discurso, né, quando a gente faz uma análise interna dos sentidos que o filme está ali operando, como também do ponto de vista externo, porque esse filme ele é fruído por pessoas. Então, as pessoas foram aos cinemas ou para outros lugares, ou seja, cada um de nós vimos em lugares distintos, e isso estabelece essas possibilidades utópicas. Né? Eu lembro também da apresentação do Gilbert, que ele faz ele recita, né? Já perto do final, o grupo Chão de Estrelas já tinha sido censurado, proibido de fazer apresentações, e mesmo assim faz apresentações. E aí, o Gilbert ele fala o seguinte trecho, vou ler. Estamos aqui hoje para definir juntos a cicatriz que queremos. Estamos aqui hoje para perder o juízo. Juntos com o carpinteiro, com o travesti, com a menina de pernas finas que vê de flores na entrada do Chão de Estrelas. Estamos aqui hoje para apostar na certeza do castigo e oposição ao acaso de nossos atos. Estamos aqui hoje para estrear o fim e inaugurar o futuro, e esgotar a teia preservativa do medo, e colocar todos os cus na reta. Esses são os nossos únicos meios, e esse é o meio princípio, e será assim, fim. Então, nessa citação, nessa declamação que o Gilbert faz dentro da narrativa fílmica, ele está claramente
se colocando frente à proibição que o Chão de Estrelas sofreu de realizar seus espetáculos. E ele reivindica o futuro. Então, ele estabelece uma utopia a partir da construção heterotópica desse momento. Né? Então, é como se ele dissesse, olha, o futuro não pertence a estes que estão dizendo o que deve ou não ser feito. E aí ele menciona, estamos aqui hoje para apostar na certeza do castigo e oposição ao acaso de nossos atos. Então, de novo aí, esse elemento de reivindicação do futuro através de construção, antes da construção, a constatação de possibilidades de liberdade. Então, a gente vê esse corpo se colocando dessa maneira. Então, como é possível notar que sem corpo não há utopia, porque o corpo ele já é a própria utopia se colocando, permitindo a reivindicação de construção de outros espaços. O Clécio, posteriormente a essa declamação do Gilbert, vai dizer o que é liberdade e democracia. Que porra é democracia? Democracia tem símbolo? O símbolo da liberdade é o cu, que é democrático e todo mundo tem. Então ele vai justamente disputar conceitos. O próprio conceito de democracia entra em disputa quando ele fala isso. E posteriormente a essa afirmação dele é que a gente tem a polca do cu que nós discutimos ontem, né, que é a última apresentação que o Chão de Estrelas realiza dentro da narrativa do filme. Então a gente nota aí essa disputa conceitual que vai sendo estabelecida na narrativa fílmica, que é a disputa conceitual que nós encontramos na produção do novo cinema queer, né, como a gente discutiu de forma geral em outros momentos. Então esse cinema vai ser esse cinema que vai permitir um olhar encantado tanto no sentido do encanto de quem olha, quanto do encantamento do que está sendo produzido ali, dentro da própria narrativa. Então os próprios personagens, eles se encantam dentro da produção discursiva que o filme estabelece. E isso permite o encantamento dos olhares que vislumbram essas obras, né, que vislumbram essa produção utópica dos corpos e dos espaços, que permite, inclusive, que os indivíduos que fruem das obras pensem, se relacionem com essas obras a partir de uma lógica também de abertura. Essas obras dão ideias, digamos assim. Eu lembro das pessoas dizendo, esse menino é cheio de ideias, quando falam das crianças. Normalmente são coisas que estão um pouco fora do padrão, né, comportamentos que são vistos como um pouco estranhos, e aí vai se dizer que a pessoa está cheia de ideia. Então talvez o cinema queer ele nos permita ficar cheios de ideias, né? E aí ele faz isso através de um exercício de coragem, estabelecendo um lugar, que é um lugar de embate político, dada a intencionalidade que esses discursos fílmicos eles têm em suas produções. Então a gente vai vendo um forçar dos limites normativos, tanto no campo político e social, quanto no campo teórico. E isso é realização performática da própria política, através das imagens, e através das teorias, e através das vivências que essas imagens possibilitam. E aí a gente vai notar essas tensões variadas que vão surgir tanto nos campos teóricos, quanto nos campos das experiências vivenciadas pelos vários sujeitos na produção das obras e na fruição dessas obras. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, e com isso a gente encerra essas discussões do nosso curso.